Obrigada. Nada. Beleza. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos revisar um pouquinho de protocolo medicamentoso, porque toda vez que a gente fala de medicamento, sempre surge bastante dúvida. Então, acho que é um tema que a gente já falou bastante, mas sempre tem coisa que acaba ficando para trás e que a gente pode discutir, tá? Eu vou pular aqui, vou passar batido na parte de mecanismos de ação, essas coisas que vocês já estão bem cansados de saber essa parte, né? Então, é claro, se alguém tiver dúvida, é só perguntar que eu volto, tá bom? Então, vamos falar primeiro aqui do controle da dor, né? Essa parte de fisiologia da dor, a transmissão nervosa, a despolarização necessária para que haja a transmissão nervosa, isso eu vou passar reto. Os ciclos aqui da ciclooxigenase, da cascata da ciclooxigenase, da inflamação, vocês também já estão cansados de saber, só esse slide eu mesmo já mostrei umas 28 vezes para vocês. Então, vamos falar diretamente de medicamentos, tá? Quais os tipos de medicamentos que a gente pode fazer o uso na nossa prática clínica. E em se tratando de controle da dor, um problema extremamente comum de lidar no consultório, né? Então, tem dois casos principais onde a gente tem que atuar no controle da dor. Normalmente, quando o paciente ele já aparece com uma dor pré-existente, ou seja, ele chega com dor no consultório, isso é muito comum, ou eu controlar a dor pós-operatória, que é o mais comum no caso da nossa especialidade da cirurgia, né? Na nossa clínica de cirurgia, a gente lida muito mais com esse segundo tipo de dor, que é a dor pós-operatória, dor inflamatória, oriunda de um trauma, né? O paciente na Univap, especificamente, como a gente não atende urgência lá, a gente atende muito pouco paciente com dor pré-existente. Mas no consultório a história é outra, né? No consultório você está lá com a porta aberta e o paciente chega, às vezes primeiro com dor, para você tratar e controlar aquilo, para daí você poder fazer o tratamento adequado, ele já sem dor, tá? O paciente ele tem muito receio de dentista devido ao medo que ele tem de sentir dor, tanto na cadeira quanto no pós-operatório, né? E isso afasta muitos pacientes de tratamento. Então, você, a fim de garantir para o seu paciente um conforto maior, vai precisar fazer uso aí de medicação muitas vezes, além, obviamente, dos procedimentos sendo invasivos ou não. Bom, quais os analgésicos que a gente pode lançar mão no nosso dia a dia clínico, né? 3 tipos, basicamente, né? Que são classificados normalmente quanto ao seu mecanismo de ação ou o local que eles agem. Os medicamentos opioides são aqueles que agem no sistema nervoso central e, portanto, têm uma ação mais efetiva ou mais forte, ou são analgésicos mais potentes, tá? Eu tenho os não opioides, que são aqueles medicamentos mais conhecidos, mais populares, os clássicos dipirona e paracetamol, por exemplo, tá? E tenho também anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios atuam como analgésicos porque dentro do mecanismo de ação dos anti-inflamatórios, vocês lembram, ele diminui a quantidade de eicosanoides e prostaglandinas responsáveis por sensibilizar ali terminações nervosas. E os anti-inflamatórios, dependendo da dose, inclusive eles são considerados ou anti-inflamatórios fracos, que a gente chama, ou analgésicos. Isso quando eu tenho que fechar aqui porque alguém que quer entrar na sala, tá? E outra coisa, eu não consigo ver o chat na hora que eu estou com a aula em tela cheia, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta, faça, por favor, no microfone. Bom, então vamos falar primeiro dos opioides, existem vários, mas assim, aqueles mais comuns e os mais utilizados na prática clínica, que a gente pode prescrever para os nossos pacientes ali com segurança. Por que com segurança? Qual o principal problema do opioide? Primeiro, o opioide ele tem ação central, ou seja, ele age diretamente no sistema nervoso central.
E vocês estão cansados de saber que o sistema nervoso central é responsável por controle de todas as funções do meu organismo. Então, qualquer coisa que eu faça diretamente no meu sistema nervoso central pode ter algum tipo de consequência mais grave para o meu paciente, tá? Por exemplo, os medicamentos opioides, eles vão diminuir a atividade de células nervosas no meu sistema nervoso central. Então, vamos dizer que meu sistema nervoso central tem 10 células nervosas apenas. E aí eu uso um opioide para dor e aquele opioide ele diminui a atividade de 3 células. Sobraram 7 lá funcionando normal. E se meu paciente tomar mais um medicamento, uma dose a mais, o dobro da dose, e aquelas mais 3 células ficarem com a sua atividade diminuída, já são 6, já 60% do meu sistema nervoso comprometido. Claro, é só um exemplo não, né? É só um exemplo para você entender o quão perigoso é atuar no sistema nervoso central e por isso a gente deve fazer só realmente em caso de necessidade e não usar o medicamento como muleta, né? É assim, tem gente que faz assim, eu fiz uma cirurgia, tá com o opioide ali, porque daí o paciente de jeito nenhum ele vai me ligar depois à noite ou no dia seguinte reclamando de dor, tá? Mas às vezes nem precisa, não tem necessidade. Então a gente tem que saber medir isso. E como vocês acham que vocês podem, isso é uma pergunta para vocês, como vocês acham que vocês podem medir a intensidade de dor que o paciente vai ter? Ele falar, sei lá, de 1 a 10, qual é o quanto que ele está sentindo de dor? Tá, quando é uma dor pré-existente, sim. Você tem razão. Mas eu vou reformular minha pergunta porque eu quis dizer no âmbito da cirurgia. A gente pode dar um piquezinho ali nele com o explorador para ver se dói, alguma coisa assim, pode ser? Mas isso é para você saber se está anestesiado. Aqui não, aqui eu estou falando de controle de dor. E como nós estamos falando de cirurgia, eu vou refazer a pergunta. Tá? Eu tenho um paciente que ele vai passar por um procedimento cirúrgico ou ele acabou de passar por um procedimento cirúrgico e eu não prescrevi nada para ele. Acabei de fazer uma exodontia, uma remoção, uma enucleação de cisto, qualquer que seja a cirurgia. Como eu vou medir a intensidade de dor do paciente se ele está anestesiado, eu acabei a cirurgia agora, então eu prescrevo um opioide ou prescrevo uma dipironinha fraquinha lá? Como que eu vou saber isso? Depende do procedimento que foi realizado. Depende do procedimento. Se foi muito invasivo, ele provavelmente vai sentir mais dor. Isso, aí sim, agora sim. O cara faz a pergunta meia boca e quer a resposta certa? Não dá, né? Se foi uma coisa muito invasiva, se foi algo que rebateu muito tecido, teve que mexer com osso, alguma coisa assim, provavelmente ele vai sentir mais dor depois. Uma dipirona não vai conseguir, né, fazer essa manutenção da dor. Tem que ser algo mais profundo, mais forte. Exato. É a intensidade do trauma, tá? E a intensidade do trauma, ela está relacionada, além da questão de o quão invasiva ou não é a cirurgia, mas um outro fator essencial é o tempo de procedimento. Às vezes você faz um procedimento que ele não é tão agressivo do ponto de vista, por exemplo, de corte de tecido ou de uma remoção muito grande de osso, por exemplo. Só que é um procedimento onde o tempo é muito grande, ou seja, o tempo que os tecidos ficam expostos, eu fico afastando, o paciente fica com a boca aberta, mesmo que sejam procedimentos menos agressivos, eu posso ter dor de moderada a uma dor mais intensa, tá? Porque ficou muito tempo o tecido exposto e a tendência é que o processo inflamatório seja também maior
e isso leve a uma dor pós-operatória maior, tá? Então, vocês entenderam bem a pergunta. Então, você vai medir a necessidade, por exemplo, de eu entrar com opioide baseado na intensidade do trauma. Que intensidade do trauma está relacionada com, além da agressividade, vamos dizer assim, do procedimento, também com o tempo. Beleza? Então, quais os mais comumente utilizados e mais seguros para eu utilizar na minha prática? O Tilex, que é o nome comercial da Associação de Paracetamol, 500 mg, e codeína, 30 mg. A codeína é uma prodroga. Quem lembra o que é prodroga? Vocês lembram? Não lembro. Ninguém lembra o que é prodroga? Prodroga é uma droga que ela tem que ser metabolizada antes de fazer efeito. Porque na fórmula química que ela está dentro lá do comprimido, ela não faz o efeito desejado. E isso ocorre, por exemplo, no caso da codeína. O que acontece? A codeína ela é precursora da morfina. A morfina todo mundo conhece, é um analgésico muito potente, opioide. Só que a morfina, você não acha morfina em via oral, em comprimido, porque a morfina ela é muito mal absorvida no trato gastrointestinal. Por isso que só se utiliza normalmente morfina via endovenosa no hospital. Então, para facilitar o uso da morfina, o que fizeram? Fizeram uma fórmula, que é a codeína, que ela é muito bem absorvida no estômago, no trato gastrointestinal. E aí, depois que ela é absorvida, ela cai na corrente sanguínea e aí essa codeína ela vai passar por um metabolismo diretamente no plasma sanguíneo. E esse metabolismo vai transformar essa molécula aí, de forma bem simplista, obviamente, eu estou explicando, em morfina. E aí sim eu vou ter o efeito analgésico, tá? Então isso que é uma prodroga, é uma droga que ela precisa ser metabolizada para que tenha o seu efeito real, tá? Então, o Tilex é um medicamento muito bom, muito legal. Ele é considerado o que a gente chama de opioide fraco, então ele não é o melhor dos opioides, mas ele é mais forte do que os não opioides, os clássicos, paracetamol e dipirona. Então, o que é bem legal do Tilex é que, como ele é uma associação de dois medicamentos, ele tem o paracetamol, que tem uma boa ação periférica no local da lesão, no local da inflamação, e a codeína, que é o opioide, que tem ação central. Então, ele age tanto lá no local do trauma, através do paracetamol, e no sistema nervoso central, bloqueando os estímulos de dor, a sensibilidade. Então, por isso, é um medicamento muito bom, tá? Eu tenho também o Tramal. O Tramal é o nome comercial mais comum do cloridrato de tramadol, tá? 50 miligramas que eu posso utilizar. Mecanismo de ação. Professor. Não vou ficar falando muito. Oi. Professor, do Tilex, qual que é a posologia mesmo? Calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos falar. Tudo bem, claro. Então, vamos falar agora um pouquinho dos não opioides, aqueles os analgésicos mais comuns, os mais utilizados, tá? O paracetamol e a dipirona. O paracetamol em cirurgia, né? Lembrando que nós estamos falando aqui de cirurgia, tá? Os protocolos que eu passo a vocês são os protocolos de cirurgia e cada disciplina aí tem o seu. Mas a gente utiliza normalmente paracetamol na dose de 750 miligramas. Tem o de 500, mas para cirurgia, para o pós-operatório cirúrgico, o paracetamol 750, um pouco mais potente, ele tem resultado melhor. Os pacientes têm relatado um melhor efeito analgésico, tá? E a dipirona, eu tenho duas formulações, basicamente 500 miligramas e 1 grama, né? 1 grama vem se popularizando cada vez mais, agora já tem até genérico 1 grama, antes não tinha. É uma dose aí
a mais do medicamento e que realmente faz um efeito bem legal. Eu particularmente gosto mais da dipirona. Pessoal, tem alguém com um microfone bem... Achou? Beleza. Esqueci até o que eu estava falando. Eu particularmente gosto mais da dipirona do que do paracetamol, tá? E eu vejo, tanto quando eu uso para alguma coisa, sei lá, tem uma dor qualquer, ou nos relatos dos meus pacientes, que os pacientes que usam dipirona, eles acabam tendo um efeito analgésico melhor. E isso tem uma explicação, tem já estudos que demonstram que a dipirona, ela, de alguma forma, atua também no sistema nervoso central. Tá? Ainda não é muito claro esse mecanismo de ação, talvez até relacionado aí às ciclooxigenases em células nervosas, mas ainda não está bem elucidado. Mas provavelmente é por isso que o efeito realmente é um pouco melhor do que o paracetamol. Aqui é mecanismo de ação, eles agem inibindo a COX-1 e a 2 também, assim como os anti-inflamatórios. Tá? Sem COX-1 e 2, eu não tenho a produção de prostaglandinas, dentre as quais eu tenho algumas que atuam na sensibilização de terminações nervosas e, portanto, estímulo de dor. Então, vamos lá nos protocolos de dipirona, né? Vocês já estão mais acostumados a prescrever. Posso utilizar de 500 ou de 1 grama, aí depende daquela questão, né? 500 ou 1 grama, depende da intensidade de trauma. Foi uma cirurgia tranquilinha, foi rápida, não teve muita agressão aos tecidos. Posso usar 500 miligramas, que provavelmente ele vai ter conforto. Agora, numa cirurgia mais pesada, eu posso usar 1 grama para garantir um pouco um efeito analgésico ali melhor. Indicações. Eu posso usar, então, em pré-operatório, ou seja, dores pré-existentes. Eu posso usar no pós-operatório cirúrgico e eu posso usar no controle de dor pré-existente. Essa questão de usar no pré-operatório é uma coisa um pouco polêmica, porque tem estudos que falam, por exemplo, o ideal é você medicar sempre o paciente no pré-operatório, porque durante o procedimento cirúrgico, a concentração plasmática do medicamento ela já vai estar na sua concentração máxima após a cirurgia, ou seja, vai ter mais efeito. Mas tem estudos também demonstrando que essa diferença não é tão significativa assim, tá? Minha experiência pessoal na clínica, tanto aí da faculdade quanto no meu consultório. Eu gosto que o paciente tome o medicamento 1 hora antes e eu tenho resultados muito bons, porque os pacientes chegam na semana seguinte relatando que não tiveram dor, que quando passou a anestesia já estava tranquilo, que o medicamento deu conta do recado, tá? Mas vocês podem encontrar na literatura estudos falando que não faz tanta diferença assim ele tomar 1 hora antes da cirurgia ou tomar imediatamente após a cirurgia, tá? Tanto faz, é mais uma questão de, às vezes, tentar proporcionar um conforto maior para o paciente. Ele é contraindicado para gestantes porque ele ultrapassa a barreira placentária e pode prejudicar o feto. Tá? Paracetamol é mais ou menos o mesmo esquema, a única diferença e o cuidado que eu tenho que ter com o paracetamol é devido à sua toxicidade hepática, né? Então, eu posso usar 500 ou 750 miligramas, mesmo conceito lá da dipirona, depende da intensidade do trauma. Agora, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com o paracetamol na questão do fígado do meu paciente, da saúde hepática do meu paciente. Por quê? Porque as doses que a gente utiliza, por exemplo, considerando 750 miligramas, são bem próximas das doses máximas recomendadas nos estudos. Se você fizer a continha aí, se eu usar 750 miligramas a cada 6 horas, eu vou usar 4 comprimidos por dia, tá? 750 vezes 4 vai dar o quê? 3 gramas. E a dose máxima recomendada é de 3,25 gramas,
tá? Claro, essa dose máxima é calculada baseado em estudos, ou seja, ela varia, tem uma margem de erro que é comum de qualquer tipo de pesquisa. Mas, considerando que o paciente possa ter, por exemplo, uma doença hepática qualquer, ou mesmo que ele não tenha doença, ele está tomando um outro medicamento para outra coisa que não seja um problema hepático, mas que está comprometendo o fígado, como, por exemplo, a eritromicina, que é um antibiótico que exige muito do metabolismo hepático. Ou álcool. O cara está lá na cachaça, tomando, ele encharca o organismo de álcool. O que vai acontecer? O fígado dele vai estar trabalhando demais ali para metabolizar aquele álcool. E aí eu entro com o paracetamol. Ou seja, se eu mesmo numa dose terapêutica de paracetamol, eu posso prejudicar o meu paciente, ele se tornar tóxico para o fígado dele, tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado, eu tenho que fazer uma boa anamnese, eu tenho que orientar o paciente sempre pergunta, pô, eu faço muito cirurgia de sexta-feira, né? Pô, doutor, mas aí final de semana, tal, posso tomar um negocinho? Aí você tem que explicar para ele que o melhor não e o porquê, né? E por quê? Porque você vai correr o risco, vai cortar efeito medicamento? Não, desse caso não, mas vai sobrecarregar o fígado, tá bom? Então, sob risco aí de algum problema hepático, quando o paciente tiver alguma predisposição, eu devo evitar o paracetamol, tá? O paracetamol mais codeína, lá o Professor Tilex. Jorge, Pois não. posso fazer uma pergunta? Não é muito relacionada a paracetamol e dipirona. Em endo, a gente tem alguns casos de inflamação que a gente injeta dexametasona antes de anestesiar o paciente, para diminuir a inflamação e a dor no pós-operatório, né? Nos casos de cirurgia, também não seria viável a gente fazer essa aplicação de dexa para amenizar os sintomas no pós-operatório? Desculpa a minha ignorância em endo. Injeta onde? Não, igual anestesia, no local da lesão, Nunca onde ouvi está falar disso. infeccionado. Nunca ouvi falar disso. Eu Na fiquei pensando verdade, em cirurgia também seria viável. Então, na verdade, esse dexametasona, o que a gente teve uma aula ontem, professor, é para regularizar o pH do tecido, mas não, pelo que eu entendi, não era para pós-operatório, para amenizador. Ajuda também, Tati. O Cris falou uma vez para mim, para o Vinícius, que ajudava também no pós-operatório. Aí eu fiquei pensando se em cirurgia também não seria legal a gente usar, né? Injeção viável, local de dexametasona. Um corticoide. Isso, professor. Isso. Olha, eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu não sei se é uma coisa que se faz há muito tempo ou se é uma novidade, mas eu nunca ouvi falar. Eu vou pesquisar até a respeito qual é o objetivo. Mas assim, se você me perguntar, tá, tudo bem, eu nunca fiz isso, nunca ouvi falar disso, mas a gente sabe o que tem lá no tecido e a gente sabe o que tem no corticoide. Então, pode-se ter, sim, um efeito interessante local, tá? Eu tenho algumas dúvidas. Por quê? Primeiro, por causa do mecanismo de ação do medicamento. O corticoide, no seu mecanismo de ação, se vocês lembrarem lá da farmacologia, ele, para que faça efeito, ele precisa que ele entre numa célula, ele entre em contato com o seu receptor, ele se liga ao seu receptor, que fica lá no núcleo, lembra? Um receptor nuclear. Ali ele vai depender da síntese e de um RNA mensageiro dentro daquele núcleo, que vai depois migrar pela célula e inibir a fosfolipase A2, que produz lá o ácido araquidônico a partir da quebra dos lipídios da membrana. Tá? Lembrado disso? Lembrado disso tudo? Aí, um efeito
portanto, local ali naquela região, demandaria muito tempo para acontecer, tá? Um efeito anti-inflamatório. Não sei se tem um outro efeito, que nem ela falou da questão do pH, juro que não sei. Ou seja, um efeito anti-inflamatório, ele demandaria bastante tempo. Justifica injetar ali? Se eu der um comprimido, uma dose de dexametasona 1 hora antes para esse paciente, antes da endo, por exemplo, será que não teria a mesma concentração plasmática? Eu estou fazendo questionamentos que eu não sei a resposta, mas eu estou fazendo esses questionamentos para vocês pensarem, e juro que a hora que eu acabar essa aula, a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar sobre isso. Acredito eu que se estão fazendo, devam ter estudos que demonstram uma diferença, ou que ele, na verdade, tem algum outro efeito benéfico que não somente apenas o efeito anti-inflamatório. Tá? Deu para entender o meu questionamento? Eu, professor, eu fiquei pensando na inflamação do pós-operatório, sabe? Se a gente injetar a Dex até ela fazer efeito, o paciente já vai sair, não vai sentir dor, não precisa tomar medicamento. Eu fiquei pensando nessa praticidade na cirurgia, se poderia ser aplicada. Aí eu falei, vou perguntar pro Jorge para ver o que ele acha. Então, eu já não sei se é tão praticidade assim, entendeu, Dani? Porque você pegar um comprimido de Dexa, que é desse tamanho, às vezes você dá uma dose única, pum, tomou, foi. Será que é menos prático do que você ter o medicamento lá, preparar uma seringa separado e fazer mais uma injeção no paciente antes da anestesia, ou seja, deve causar dor no paciente? Eu entendi que é antes da anestesia, né? É antes da anestesia? Isso, é antes da anestesia. Então, eu não sei se é mais prático, na verdade. Não sei, estou achando que não. Mas assim, eu não sou endodontista, não quero me meter na endo, não confundam isso, tá? Eu só estou criando questionamentos aqui na minha cabeça que eu quero procurar as respostas. Então, foi legal você ter falado que eu vou procurar essas respostas, depois vou perguntar para os meninos da endo, a Flávia e o Cris, com certeza, porque eu quero saber mais sobre isso. E nas próximas quintas-feiras aí a gente discutir um pouco mais. Beleza, professor. Obrigada. Obrigado você. Obrigado você. Professor, diga. o paracetamol eu posso dar para gestante? Pode dar para gestante. Pode. Aliás, paracetamol é um medicamento que as gestantes mais usam, porque ele realmente é um medicamento seguro e ele, embora possa ultrapassar a barreira placentária, não tem estudos relatando nenhum tipo de problema, tanto para a mãe quanto para o feto. Então, provavelmente não tem problema, é muito utilizado no mundo inteiro, é um medicamento bem seguro. Beleza? Bom, voltando aqui então, pode perguntar à vontade, tá, gente? Voltando aqui para o Tilex, tá? Esse aqui é o Tilex, paracetamol mais codeína. Então, a posologia dele, que alguém tinha perguntado, acho que foi a Gil, 500 mg de paracetamol mais 30 mg de codeína a cada 6 horas. Por quanto tempo? Em casos de dor, enquanto houver dor, tá? Como eu disse, ele é considerado um opioide fraco, tá? E aí você pode usar em casos de dor mais moderada, intensa, né? Dores mais fortes. Tanto dores pré-existentes, quanto no pré ou pós-operatório cirúrgico. Certo? Muito bom medicamento. Ele é um pouco mais caro do que o normal, assim, de pirona e tal. Uma caixinha deve custar uns 30, 35 reais, talvez, enquanto que uma cartela de pirona tem de 5 reais, às vezes, tá? Mas informação para vocês saberem. Professor, a dose de ataque dele é 2 comprimidos? Não tem uma dose de ataque, né? Eu posso tomar até 2 comprimidos de Tilex,
mas não tem necessidade normalmente, principalmente num pós-operatório, numa dor pré-existente, não vejo necessidade. Ele é um medicamento que, nessa dose, ele realmente tem resultados muito bons, tá? Mas, assim, eu acho que se você acha que o paciente vai ter uma dor mais intensa, que precisaria de uma dose aí, o dobro de dose do Tilex, eu acho que é a questão de partir para talvez um outro medicamento mais forte, como o Tramal, por exemplo. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Temos o ibuprofeno. O ibuprofeno ele é um anti-inflamatório, tá? Mas na dose de 200 miligramas ele é considerado analgésico, porque ele não tem potência suficiente nesta dose para ter o efeito completo anti-inflamatório. Então, o ibuprofeno, que hoje tem um monte de marca aí, tem várias variações é estranho, né? Tem muitas variações, o cara muda, os laboratórios mudam uma coisinha ali, daí muda o nome, tem o flubiprofeno, tem vários. O Advil é o mais famoso hoje em dia, né? Uma marca muito conhecida atualmente. Então, nessa dose de 200 miligramas a cada 4 horas, eu tenho um efeito analgésico legal, só que aí como ele já é um anti-inflamatório mais clássico e tal, eu já tenho algumas contraindicações a mais, né? De todo anti-inflamatório. São aqueles problemas da inibição da COX-1, lembra disso, né? Que a COX-1, que entre outras coisas ajuda a proteger o trato gastrointestinal. Então, eu devo tomar cuidado com o ibuprofeno, principalmente se o paciente tiver algum histórico aí de problemas gástricos, tá? Ou doenças renais, diabéticos. E depois a gente fala um pouquinho mais disso. E aí um outro medicamento bem legal também é o Toragesic, né? O Toragesic ele é um anti-inflamatório, mas que a gente utiliza bastante no controle da dor, principalmente dor pré-existente. Então, paciente que chega morrendo de dor, aquele paciente que está com uma pulpite, ou aquele paciente que está com uma inflamação muito grande devido a uma infecção, a um trauma ou qualquer outra coisa que está causando dor, o Toragesic funciona muito, muito bem, tá? É um medicamento também um pouco mais caro e é indicado para dores intensas, dor aguda funciona muito bem, ele faz efeito rápido, porque a gente pode utilizar ele aí via sublingual, por exemplo, tá? É realmente um medicamento muito, muito legal. O Toragesic, porém, ele tem uma contraindicação interessante, que é no pré-operatório cirúrgico, tá? E pacientes com históricos de hemorragias. Por quê? Porque como todo anti-inflamatório, inibindo a COX-1, eu acabo tendo ali uma diminuição da agregação plaquetária. E eu não vou dar um medicamento no meu paciente que diminui a agregação plaquetária antes de uma cirurgia. Por quê? Porque na cirurgia eu vou precisar de agregação plaquetária? Eu vou precisar, porque eu vou romper vasos e eu não quero que ele fique sangrando ali. Então, eu preciso garantir ali uma certa hemostasia durante o procedimento cirúrgico. Então, dar um medicamento que vai talvez piorar isso não faz sentido nenhum, tá? Então, tem que tomar cuidado e não usar no pré-operatório. Eu uso normalmente pacientes que eu faço cirurgias assim que realmente são agressivas. Por exemplo, é muito comum em época de férias e tal, eu aumenta no consultório o número de terceiros molares, porque o pessoal quer tirar os dentes nas férias, porque tem faculdade, né? Um pessoal mais novo e tal, vai para a escola, mora em outro lugar às vezes. Aí chega aqui e fala assim, eu preciso tirar o siso. Precisa mesmo. Tá. Só que semana que vem eu volto de férias, eu estudo no Rio de Janeiro. E tem que tirar os 4 sisos. Putz, eu não gosto, por exemplo, de fazer 4 terceiros molares no mesmo dia. Eu acho que judia um pouco do paciente. Mas aí eu entro, por exemplo, com Toragesic. Essa segunda-feira, por exemplo, eu fiz lá uma carga imediata que eu tirei, acho que 8 dentes do paciente, regularizei o rebordo, fiz 5 implantes e depois mais uma prótese carga imediata ali na hora. Demorei 3 horas para fazer tudo isso. Pô, você acha que vai ter
pós-operatório complicado? Vai. Então, eu já lancei mão de um Toragesic no pós-operatório. Então, cirurgias bem maiores ou dor pré-existente aguda. Dor pré-existente aguda, Toragesic realmente é um ótimo custo-benefício, tá? Ele também pode ser utilizado via sublingual, então, para agilizar um pouco mais o seu efeito, tá? Eu tenho que tomar cuidado aí com as interações medicamentosas com anticoagulantes, ele potencializa o efeito anticoagulante, tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado, principalmente, como eu disse, no pré-operatório. E os efeitos adversos são os comuns ali de anti-inflamatórios, né? Relacionados ao trato gastrointestinal, e também tem relatos de pacientes que se sentem um pouco sonolentos devido a esse efeito analgésico, tá? Então, avisar isso ao paciente. Não é um medicamento para você prescrever para todos os pacientes, mas é um medicamento que realmente salva o teu paciente. Dúvidas aqui? Bom, vamos falar um pouquinho então dos anti-inflamatórios, tá? Os anti-inflamatórios, eu tenho aí 2 tipos, vocês já sabem muito bem disso, os não esteroidais e os esteroidais, né, os corticoides. O mecanismo de ação, vocês também já sabem, ele inibe a ciclooxigenase, a COX-1 e a COX-2, sendo a COX-1 uma enzima de efeito fisiológico, principalmente, né, de ação em vários processos fisiológicos do meu organismo, produzindo prostaglandinas que atuam na proteção gastrointestinal, principalmente, agregação plaquetária e função renal, e a COX-2 de estímulo inflamatório, é uma enzima que ela tem uma quantidade normalmente muito pequena num tecido saudável, mas quando eu tenho uma inflamação, ela aumenta muito o seu volume dentro das células, produzindo prostaglandinas que levam à inflamação, dor e febre. Então, os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, eles inibem aí tanto a COX-1 quanto a COX-2, ou eu posso ter também os seletivos da COX-2, que são medicamentos que inibem apenas a COX-2 ou em muito maior quantidade a COX-2 do que a COX-1, tá? Então, só relembrando, né, o mecanismo de ação, esse slide aqui vocês já viram 18 mil vezes, sem COX-1 e 2 ali, eu não tenho produção de prostaglandinas. Então, quando que eu uso os anti-inflamatórios não esteroidais? Eu uso em casos de dor aguda, moderada ou severa. Então, aquele paciente que chega com dor, tá? A dor aguda de origem inflamatória, isso é importante. Então, onde vem essa dor? Normalmente, a maioria dos casos de dor, elas são de dor aguda, de origem inflamatória devido a um trauma, devido a uma lesão, devido a um procedimento cirúrgico, né? O pós-operatório também a gente utiliza muito, por quê? Porque a gente vai causar inflamação numa cirurgia? Sempre vai, seja uma inflamação menor ou maior, tá? Então eu posso utilizar nos pós-operatórios. Eu preciso usar sempre que eu faço uma cirurgia, por exemplo? Não. Depende do grau de intensidade também da inflamação. Então, assim, o anti-inflamatório, gente, é um medicamento que a gente deve evitar o seu uso, principalmente o não esteroidal. Por quê? Principalmente, aliás, eu pergunto, vocês já sabem isso, por que a gente deve evitar os anti-inflamatórios não esteroidais? Na opinião de vocês? Ninguém arrisca? A gente deve evitar os anti-inflamatórios não esteroidais principalmente devido aos efeitos adversos que ele causa no organismo. Pelo fato
deles atuarem sobre a enzima COX-1, além da questão do metabolismo e excreção via hepática e renal. Então, eu devo evitar esses medicamentos por isso, tá? Para evitar os efeitos adversos. Opa, aconteceu. Peraí. Desculpa. Para evitar ali os seus efeitos adversos e principalmente para preservar os meus órgãos ali, fígado e rins, tá? Ele pode ser usado, deve ser usado somente quando realmente justifica. Por quê? Primeiro, a inflamação, né? Então ele é um anti-inflamatório, ele diminui a inflamação. A inflamação é algo desejável, primeiramente? Sim ou não? Ou talvez? Sim. Sim. Dependendo até certo Sim. ponto, sim. Até uma defesa do corpo, mas às vezes os sintomas são muito intensos e o paciente não consegue suportar a situação, dói, é desconfortável, mas é uma defesa do organismo. Precisa ter essa febre, precisa ter inflamação. Legal, Bianca. Perfeito. A colocação é exatamente essa. Eu preciso ter inflamação para eu ter cicatrização e reparação tecidual, é fato. Então, se eu tenho uma inflamação pequena, vamos dizer assim, e eu entrar com medicamento anti-inflamatório, eu posso diminuir a minha inflamação a um ponto tão baixo que isso vai atrapalhar a cicatrização, a reparação tecidual, tá? Então, veja que em casos onde eu tenho uma intensidade de trauma muito pequeno, o medicamento pode atrapalhar a reparação. Então, eu não devo utilizá-lo. Assim como o analgésico, então, o uso do anti-inflamatório, principalmente o não esteroidal, ele deve ser decidido por utilizar baseado na intensidade do trauma. Porque muitas vezes eu controlo a dor só com analgésico e deixo a inflamação correr o seu curso natural, porque a intensidade do trauma foi pequena, tá? Então essa é a melhor forma de eu diminuir o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. As precauções que eu tenho que ter com os anti-inflamatórios, principalmente aqueles que são seletivos da COX-2, tá? Primeiro que vários estudos já demonstram, por exemplo, que eu não tenho quando eles foram lançados, os anti-inflamatórios seletivos, falava-se que eles eram muito mais potentes, o efeito era muito maior. E isso hoje em dia já já foi provado que não é bem assim, que não há uma diferença tão grande assim que justifique você utilizar um seletivo da COX-2. Por quê? Porque os inibidores seletivos da COX-2, eles podem, inclusive, estar associados ali a alguns problemas cardíacos. Inclusive, alguns medicamentos foram provados que tinham relação com, por exemplo, aumento do risco de arritmias e até de infarto, e foram proibidos, tá? Então, eu particularmente não uso os seletivos, até porque essa questão de, mas se a pessoa é saudável, tudo bem. O problema é que pessoa saudável, qualquer um que você pergunta, ele fala para você, está tudo bem, você tem algum problema de saúde? Não, não tenho, não. Tá? E eu sempre conto isso, não sei se pode ser que eu já tenha até contado para vocês, mas o meu pai, para vocês terem uma ideia, ele tem 66 anos, eu acho, 66, e até uns 10, 12 anos atrás, uma vez que ele ficou doente, ele não sabia que ele só tinha um rim, para você ter uma ideia. Então, você perguntava para ele até os 50 anos de idade dele, você tem algum problema de saúde? Não, não tenho nada. Já teve algum problema? Não, eu sofri um acidente uma vez, quando eu era moleque, tinha 16 anos. Legal, beleza. Aí ele foi fazer um exame e só tinha um rim. E o coração dele
quase a metade do coração dele estava fibrosado. E ele não sabia, e estava tudo bem. Então, esse negócio claro, a gente tem que fazer anamnese e tudo mais, mas a gente tem que sempre desconfiar, porque às vezes a própria pessoa não sabe que ela tem um problema. Então, para que você vai arriscar? O mais comum, hoje em dia, utilizado dos seletivos da COX-2 são a nimesulida, tá? E o meloxicam. O meloxicam também é bastante utilizado. O Maxulid, Maxulid acho que é nome comercial do meloxicam. O meloxicam, aliás, é um anti-inflamatório muito bom para, por exemplo, cirurgias de implante, de enxerto ósseo, porque ele tem uma afinidade com o tecido ósseo muito boa. Só que tem essa questão dos seletivos da COX-2, então tem que tomar cuidado, tá? E aí, a gente chega nos corticoides, né? Lá o tal do corticosteroide ou anti-inflamatórios esteroidais, tá? A gente utiliza normalmente em cirurgia na analgesia pré-imptiva, tá? Que é o que eu acredito aí que o pessoal da endo está fazendo. O que é analgesia pré-imptiva? Alguém lembra? Sem digitar no Google. Não tem problema se não lembrar também, mas alguém lembra? Antes do procedimento seria. Antes do procedimento. Então, pelo que eu entendi aí na endo, eles estão fazendo isso, né? Primeira coisa, antes até da anestesia, dexametasona lá no local. E isso é analgesia pré-imptiva. Por quê? É antes do procedimento. Então, na cirurgia, a gente utiliza também na analgesia pré-imptiva. Ou seja, o paciente chegou aqui, ó, no consultório e ele está com dor. Eu vou fazer uma cirurgia nele agora. Vamos fazer agora. Senta aí que nós vamos resolver esse negócio agora. Tá. Eu não vou prescrever para ele, então, um anti-inflamatório esteroidal para ele tomar depois que ele sair daqui. Passar na farmácia, comprar o medicamento e tomar. E por que isso? Porque é um medicamento que demora muito o seu efeito, tá? Normalmente, o efeito desse medicamento pode levar aí até 2 horas para realmente chegar na concentração plasmática máxima e você ter o efeito máximo do medicamento, tá? Então, demora muito tempo para um paciente que ele acabou de fazer uma cirurgia, daqui a 1 hora a anestesia já era, a não ser que você usou, sei lá, uma articaína, uma bupivacaína, que seja 2, 3 horas, mas, ou seja, aquela inflamação vai ter muito tempo para atuar ali sem o controle de um medicamento. Então, se a gente tiver que fazer analgesia preventiva, que é a analgesia imediatamente após o procedimento, aí o ideal não é o corticoide, aí sim é o anti-inflamatório não esteroide. Agora, sempre que você for fazer cirurgia e tiver a oportunidade de agendar o paciente, como vai ser a maioria dos casos, provavelmente, você pode lançar a mão do corticoide. Ele é um excelente medicamento. Por quê? Porque ele é muito bom no controle do edema. E o edema é o que mais incomoda um paciente no pós-operatório. Nada incomoda mais o paciente do que o edema. Por quê? Porque o edema é que causa dor, causa limitação de movimento. Então o cara não consegue comer direito, porque não consegue abrir a boca. A hora que ele abre a boca, como está muito inchado, daí dói mais. Entendeu? Então o controle do edema é o que você busca aí no seu dia a dia para dar conforto para o paciente. E o corticoide é excelente para o controle de edema. Então, é o medicamento perfeito. E o principal é que nas doses utilizadas e recomendadas nos protocolos que a gente utiliza, eles não causam nenhum daqueles efeitos adversos comuns dos corticoides, para quem faz uso contínuo, com doses altas, tá? Então, realmente é uma excelente opção. Eu falei do mecanismo de ação para vocês, ele inibe a fosfolipase, sem fosfolipase eu não tenho ácido araquidônico, inibe a COX, e aí eu tenho uma inflamação diminuída, né? Não vou ficar detalhando o mecanismo de ação que vocês já sabem. Grandes vantagens dos corticoides na cirurgia. Então, como eu disse, ausência de efeitos adversos significativos, não tem efeitos adversos nessas doses.
não interfere na hemostasia, ou seja, o anti-inflamatório não esteroidal, lembra que ele diminui a agregação plaquetária, tá? O corticoide não. E eles reduzem também a quantidade ali de leucotrienos e SRSA, que é uma substância de reação anafilática, ou seja, ele ajuda ainda a prevenir possíveis reações alérgicas que o paciente possa ter na cirurgia devido a algum produto. Então, realmente é um medicamento muito bom, que a gente utiliza muito, muito. Hoje em dia eu gosto bastante, o professor Picossi gosta muito também, né? E então a gente na cirurgia usa bastante no consultório. Eu acho que é o medicamento que eu mais prescrevo para os meus pacientes. Então vamos para os protocolos. Então vamos lá primeiro nos anti-inflamatórios não esteroides. Eu tenho o ibuprofeno. Ibuprofeno é um anti-inflamatório muito comum, hoje em dia muito utilizado. Eu posso usar ou 400 ou 600 miligramas, também depende da intensidade da minha inflamação. Eu uso aí de 8 em 8 horas, se for 400, 12 em 12, se for 600, tá? Posso usar, então, para dor pré-existente, analgesia preventiva, ou seja, analgesia preventiva é quando eu dou o medicamento para o paciente após a cirurgia. E por que preventiva? Porque ele ainda está anestesiado, então você ainda está atuando de forma a tentar controlar a dor antes que ele sinta a dor, quando a anestesia perdeu seu efeito, tá? Controle pós-operatório. As contraindicações de todos os anti-inflamatórios não esteroidais, pacientes com problemas gastrointestinais, como úlceras ou algum tipo de gastrite, tá? Sob o risco até de um sangramento estomacal ali, que pode ser perigoso, uma hemorragia. A interação com anticoagulantes, quando o paciente faz uso de anticoagulantes, que acaba potencializando o efeito. Pacientes com doenças cardiovasculares e principalmente doenças renais, porque pode causar pode desregular a função renal devido à excreção desse medicamento e o rim é um órgão extremamente sensível e tão importante para regular o nosso organismo, tá? Então, a gente deve evitar quando o paciente tem algum problema. O cetoprofeno é um medicamento que eu uso bastante também. Quando eu preciso usar um anti-inflamatório não esteroidal, eu acabo usando o cetoprofeno muitas vezes. Principalmente o biprofenid, o cetoprofeno numa dose maior. O biprofenid é o nome comercial mais conhecido. É um medicamento um pouquinho mais caro, nessa dose de 150 miligramas, mas ele é muito bom para dor aguda, dor pré-existente. Então, paciente que está com dor. Sabe aquele paciente que já chega com dor e aí você vai mandar ele para casa porque você só medicou, por exemplo, o paciente chega com uma pericoronarite, está inchado, está demasiado, você deu uma limpada ali e tal e mandou o paciente para casa, aí você dá um biprofenid para fazer efeito rápido e ele ter mais conforto e diminuir a inflamação. Eu gosto bastante do biprofenid. As contraindicações são as mesmas dos outros anti-inflamatórios, de qualquer anti-inflamatório não esteroidal. Aí voltou o Toragesic, porque o Toragesic é um anti-inflamatório, falei para vocês, né? Já falei dele, 10 miligramas de 8 em 8 horas, você pode fazer, o paciente pode tomar também via oral ou via sublingual. E o Decadron, o dexametasona, o Decadron é a marca comercial mais conhecida. Oi. Eu estou anotando aqui, só que eu perdi. O biprofenid é de qual que é a posologia? De quanto tem? 150 miligramas de 12 em 12. Ah, tá bom, obrigado. Quer que eu volte aqui no Toragesic? Também, por favor. 10 miligramas de 8 em 8. Tá bom, agora, obrigado. gente, mais importante, eu estou passando para vocês uma lista muito pequena de medicamentos. Tem mais, sei lá, milhares. Agora, mais importante do que você ter os protocolos é saber decidir que hora usar qual, né? Então, isso é importante. Então, a gente falou do ibuprofeno, por exemplo, um anti-inflamatório bom, que tem
dependendo da dose ali, um bom efeito anti-inflamatório. Eu tenho o cetoprofeno biprofenide, que é um anti-inflamatório mais potente, ou seja, para inflamações um pouco mais intensas. E eu tenho o Toragesic, que é um anti-inflamatório também já para dores intensas, dor severa, realmente que você não está conseguindo controlar de outra forma, ou o paciente vai ter um pós-operatório muito pesado ali, muito grande, tá? Então é importante, porque senão você fica com uma lista de medicamentos sem saber para onde correr, tá? Muito importante vocês saberem disso. Bom, e aí o dexametasona que eu falei, né? Nós somos fãs aí da equipe de cirurgia, a gente adora dexametasona. Se já tiveram a oportunidade de trabalhar com a gente lá na clínica, provavelmente muitos de vocês já prescreveram 4 miligramas, é a dose que a gente recomenda, com intervalo entre as doses de 24 horas, o que dá conforto e praticidade para o paciente tomar uma vez por dia. A gente utiliza, então, em casos de analgesia pré-emptiva, aquela antes do procedimento, para ter um controle pós-operatório legal, principalmente relacionado ao edema. Vamos lá, então, quando que eu vou prescrever o quê? Dores pré-resistentes. Eu vou, conforme os protocolos dos anti-inflamatórios e analgésicos não esteroidais, né? Analgésicos não esteroidais não existe. Anti-inflamatórios não esteroidais. Então eu vou usar lá, ou eu uso, se a dor pré-existente está tranquilinha, tal, é uma inflamação, então primeiro eu tenho que saber a origem. É inflamatória a origem? Eu vou usar um anti-inflamatório então, beleza. A dor está ok, uma dor leve. Eu posso usar um ibuprofeno da vida, um diclofenaco. A gente nem fala muito mais de diclofenaco hoje em dia, mas é um bom medicamento. Tá aí, sei lá, 50 anos aí. Então, é bom. Mas eu posso usar um ibuprofeno da vida, por exemplo. Mas ele está com uma dor pré-existente mais chatinha, tal, doendo um pouco mais. Eu posso usar, então, um cetoprofeno, um biprofenide ou um Toragesic, se for uma dor severa. No pré-operatório de cirurgias pequenas, o que são cirurgias pequenas? São cirurgias que a gente sabe que vai ter um trauma, que vai ter uma inflamação ali que vai incomodar o paciente, mas nada muito absurdo, uma cirurgia relativamente rápida ou que não vai ter procedimento muito agressivo. Então, eu posso dar um dexametasona, um comprimido, 1 hora antes do procedimento e fim, não dou mais anti-inflamatório para ele, já é suficiente. Tá? Uma exodontia de um dente normalmente implantado que tem uma raiz um pouco mais comprida, eu vou fazer uma raiz residual ali que eu vou ter que dar alguma desgastadinha no osso ali, fazer uma osteotomia, uma canaletinha ali para poder tirar essa raiz, mas nada também muito demorado e nem muito absurdo. Então, um comprimido de Dexa 1 hora antes e pronto. Não precisa mais de anti-inflamatório. Então, um analgésico junto e um antibiótico se for necessário, tá? Agora, para cirurgias maiores, como por exemplo os exemplos que eu dei, aquele caso de implante lá, que demorei 3 horas a cirurgia, ou o caso de terceiro molar incluso impactado, aí eu posso dar um conforto maior para o meu paciente. Eu vou precisar, aliás. Então, eu dou 2 comprimidos de dexametasona, 4 miligramas, 1 hora antes da cirurgia e depois, por mais 2 ou 3 dias, um comprimido a cada 24 horas, tá? Eu acho que dentro da cirurgia, com esses protocolos, você consegue fazer qualquer procedimento e dar conforto para o seu paciente. Proporcionar a ele um pós-operatório menos ruim e fazer com que esse paciente depois te agradeça pelo procedimento e não que o paciente reclame do procedimento, fique traumatizado e passe a espalhar por aí, que você quase matou ele, tá? É o contrário, a gente precisa do contrário, a gente precisa que o paciente chegue aqui e fale assim, ô doutor, nossa, foi tudo bem, foi tudo ótimo, uma outra coisa incomodou, mas do jeito que o senhor já tinha explicado, foi tudo bem melhor do que eu esperava. Eu adoro quando o paciente fala isso para mim, bem melhor do que eu esperava. Putz, quer dizer que você foi além da expectativa dele e aí você ganhou esse cara pro resto da vida.
Se o paciente for diabético, eu vou usar preferencialmente os corticoides, tá? Então, eu vou tentar prescrever os medicamentos corticoides, os corticosteroides, os anti-inflamatórios esteroidais. A dose vai ser a mesma, depende do procedimento. E eu devo evitar o anti-inflamatório não esteroidal, porque se ele fizer uso de hipoglicemiante, todo diabético faz, o anti-inflamatório não esteroidal, ele aumenta a ação do hipoglicemiante. Então, o que acontece? O paciente toma o medicamento hipoglicemiante para diminuir a glicose. Opa, tem alguém aí gritando aí, ó. O microfone aí. O que eu estava falando mesmo? Do hipoglicemiante. Ele toma o medicamento, então, o hipoglicemiante, para poder diminuir a glicemia dele, só que daí ele pode diminuir demais a glicemia dele por causa do anti-inflamatório não esteroidal. E aí ele tem até uma hipoglicemia, né? Eu não lembro se foi na clínica de vocês, aquele caso uns anos atrás. Não foi na clínica de vocês. Vocês estão agora no estágio. Teve uns anos atrás que um paciente teve uma crise feia de hipoglicemia lá na clínica e é realmente assustador a crise de hipoglicemia, tá? Então vocês não querem passar. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Cansou ou vamos falar de antibiótico, antimicrobiano rapidinho? Continua aí. Pode falar, professor. Pode continuar. Beleza. Tá muito rápido, que eu tô pulando aí um monte de coisa, porque vocês já sabem, na verdade, é só para revisar, né? Eu acho que tá ótimo do jeito que você tá fazendo. Joia. Tá, vou parar aqui na resistência bacteriana, porque me sinto sempre na obrigação de falar disso para vocês, tá? A resistência bacteriana, o maior responsável pela resistência bacteriana que existe é o profissional de saúde, médico e dentista, que são os profissionais de saúde aptos a prescrever antibióticos, né? Os famosos antibióticos, na verdade, são os antimicrobianos. Então, a gente também deve evitar. Fala, professor, mas você está dando aula de medicação, falando que o medicamento ajuda o paciente, está falando para a gente evitar o medicamento? Exatamente, a contradição é essa. Eu tentar dar conforto para o paciente usando menores doses de medicamentos possível, principalmente anti-inflamatório e antibiótico. Tá? O anti-inflamatório eu já expliquei, e antibiótico porque quanto mais eu prescrevo antibiótico para uma pessoa, maior a chance dela desenvolver resistência bacteriana. Tá? Então a gente tem que usar com bastante cautela, com bastante parcimônia. Lembrei do áudio lá do parcimônia. Vocês já receberam esse áudio do WhatsApp do estudante? Pergunta o professor o que é parcimônia, não? Não, nunca vi. Não? Vou ver se eu acho aqui. Depois eu mando para você, daí você manda no grupo aí dos meninos. Vou ver se eu acho que devo ter aqui. Então, vamos lá. Os medicamentos que a gente mais utiliza na nossa prática clínica são as penicilinas, tá? E por que a gente mais utiliza as penicilinas? Por causa do seu espectro de ação, principalmente, tá? O que é o espectro de ação? Vocês lembram, né? Eu tenho medicamentos que podem ter um espectro amplo de ação, que quer dizer que eles atuam em diferentes tipos de bactérias, de diferentes espécies, anaeróbios, aeróbios, gram-negativas, gram-positivas, uma série de bactérias, então um número maior. E além de ter um amplo espectro de ação, ele tem uma boa absorção no trato gastrointestinal. E o que é importante, uma vez que a maioria dos medicamentos a gente vai prescrever via oral. E o medicamento de amplo espectro de ação, ele é importante porque eu não sei exatamente, eu não posso afirmar, quando o paciente entra no meu consultório, eu faço um exame clínico ou uma radiografia, qual é a bactéria que está realmente atuando ali naquela infecção. Eu posso ter uma ideia, eu conheço as bactérias que tem ali,
mas qual exatamente é que está atuando ou quais? Não sei. Então, se eu não tenho um equipamento, um laboratório para fazer um antibiograma no meu consultório, eu não tenho. Então, eu uso um medicamento de amplo espectro. Por quê? Porque mesmo que a bactéria responsável por aquela infecção não seja exatamente uma bactéria que a amoxicilina tem tanta afinidade, como, por exemplo, no periodonto ocorre, nunca uma infecção ela tem um tipo só de bactéria responsável, ou seja, eu consigo controlar aquela infecção, mesmo que eu não consiga eliminar. Até porque, o que eu tenho que fazer para eliminar uma infecção? Eu tenho que eliminar a causa ali, eu tenho que eliminar o problema, eu tenho que eliminar aquele cisto, aquele abscesso, aquele dente que está fraturado, ou aquele corpo estranho que entrou lá, né? Aquele milhinho de pipoca, que é muito comum. Então, é bem interessante eu começar todo o tratamento com um medicamento de amplo espectro, que é o caso da penicilina, que é a primeira escolha dos antibióticos. O mais conhecido, mais comum, a amoxicilina, tá? A amoxicilina na posologia de 500 miligramas a cada 8 horas, tá? Intervalo entre as doses 8, tá faltando um H aí, né? 8 horas. A duração do tratamento é algo também que mudou muito, tá? De 3 até 7 dias. Pô, mas pode ser 3, 4, 5, 6, 7 dias. E como que eu decido quantos dias utilizar, tá? Eu vou decidir baseado nos sinais e sintomas do meu paciente. Então, gente, sempre que eu vou usar o antibiótico, eu tenho que avaliar, para saber se eu preciso usar o antibiótico, eu preciso avaliar duas coisas: presença de infecção ou risco de infecção. Se eu não tenho presença de infecção e eu não tenho risco de infecção, eu não preciso usar antibiótico. Então, se a sua cirurgia que você fez ou vai fazer, você avalia sempre se tem infecção ou se tem risco de infecção. Por exemplo, o paciente veio encaminhado por um ortodontista para remover 2 premolares inferiores de um menino de 16 anos, que escova bem os dentes, tem uma boa higienização, tem boa saúde. Eu vou fazer a cirurgia, um dente uniradicular, que eu vou fazer ali, nem incisão eu vou fazer e vou remover. Ele tem infecção? Não. Tem risco de infecção? Provavelmente não, porque se a pessoa tem um bom controle de placa e consegue entender o que você fala, provavelmente ela vai tomar os cuidados. Então, o risco de infecção é baixíssimo. Pode, mesmo assim, entrar uma semente de tomate lá e causar um estrago? Pode, claro que pode. Mas tudo é questão de risco. A vida é um risco, né? Sair na rua, você corre risco. Mas você sai, porque o risco é baixo. Você não sai 2h30 da manhã, porque daí o risco é mais alto. É a mesma coisa na hora de resolver se eu vou usar um antibiótico ou não, tá? Agora, o paciente chega para fazer a mesma cirurgia, só que o cara está cheio de placa, a gengivite, mas precisa fazer a cirurgia. Pô, então eu vou prescrever um antibiótico, porque a chance dele ter uma infecção é grande. Então, sempre eu vou avaliar 2 fatores: presença de infecção ou risco de infecção. Eu vou fazer uma cirurgia de implantes, onde eu vou abrir, ter muito tecido, expor muito osso e vou perfurar esse osso. Eu uso antibiótico. Agora, qual é o tamanho dessa infecção? Então, para eu decidir se eu vou usar antibiótico ou não, eu já sei. Eu vou ver se tem infecção e eu vou ver se eu tenho risco de infecção. Tá bom, eu tenho um risco de infecção. Agora, por quanto tempo eu vou utilizar? Aí depende. Depende do risco de infecção. É um risco alto? É um risco de uma infecção grande ou um risco de uma infecção menor? Aí eu vou medir, tá? Pacientes que têm risco de infecção muito grande, o ideal é que, inclusive, você marque consultas, não deixe para ver esse paciente depois de 10 dias, de 15 dias, de 7 dias. O ideal é que você, se possível, na faculdade, por exemplo, não é muitas vezes possível, você marca o paciente depois de 2, 3 dias, melhorou, não teve infecção, suspende o medicamento. Ou seja, o medicamento ele deve ser utilizado enquanto houver sintoma ou enquanto houver risco de infecção.
A gengiva já fechou legalzinho, o cara tá escovando bem. Eu prescrevi 7 dias, porque eu só ia ver ele daqui 7 dias, mas ele conseguiu vir depois de 3 dias. Não tem nada, tá tudo lindo, maravilhoso. Corta o medicamento, acabou. Não, mas tem que terminar o ciclo do medicamento da bactéria. Isso não existe mais, isso aí é anos 70 e 80, tá? Então, a mesma coisa é da presença de infecção. Poxa vida, eu tenho uma infecção, eu limpei tudo aquilo, mas será que eu limpei tudo? Eu removi 100% dessa infecção? Será que ela pode voltar? Não sei, não tem como eu saber. Então, é melhor eu dar um antibiótico. Por quanto tempo? Mesmo esquema. Ah, mas eu não vou conseguir atender esse paciente. Eu estou aqui na clínica da faculdade, é só de quinta-feira. Só vou ver ele na outra quinta. E tinha uma infecção muito grande. Será que não é melhor eu garantir, então, e dar 7 dias? É melhor. Agora, isso não pode ser padrão, não pode ser engessado. Você não pode deixar gravado no seu computador, no consultório, 7 dias. O cara respirou aqui dentro, analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, 7 dias. Tá bom? Assim, então, que a gente decide pelo tratamento de amoxicilina, de qualquer antimicrobiano e de primeira escolha, sempre o de amplo espectro. Preferência amoxicilina, o melhor custo-benefício que tem em termos de custo e benefício, tá? Só é contraindicado para quem é alérgico e os efeitos adversos são aqueles dos antibióticos, porque o antibiótico sempre vai, como ele tem amplo espectro, ele acaba matando bactérias ali na região de trato gastrointestinal, tá? Que é dor, principalmente dor abdominal e diarreia. Se o paciente é alérgico, eu posso fazer uso da azitromicina. A azitromicina é excelente medicamento de amplo espectro também, não é um medicamento difícil de encontrar, só é um medicamento um pouco mais caro, tá? Muito bom também. Mesmo esquema, mesma indicação. Ele é contraindicado somente para pacientes portadores de doenças cardíacas. Nesse caso, a gente vai usar então a clindamicina, se ele for alérgico à penicilina e tiver doença cardíaca, eu vou dar preferência para clindamicina, tá? Metronidazol. Metronidazol é um antibiótico, antimicrobiano de espectro estreito. Ele é indicado principalmente para infecções por gram-negativos anaeróbios. E eu tenho um monte de gram-negativos anaeróbios no periodonto, tá? Então, as infecções causadas por bactérias ali do periodonto, como, por exemplo, as pericoronarites, é muito comum a gente ter que associar o metronidazol, tá? Eu vou sempre associar o metronidazol com um medicamento de amplo espectro, por exemplo, a amoxicilina. Por quê? Porque, como eu disse, embora eu tenha certeza que aquelas bactérias ali responsáveis pela infecção sejam, por exemplo, anaeróbias gram-negativas, eu não tenho certeza se não tem outras bactérias juntas ali se aproveitando da situação. Então, eu dou um medicamento de amplo espectro e um de espectro estreito, tá? O metronidazol 400 miligramas, de 12 em 12 horas, mesmo esquema de duração. Os efeitos adversos são os mesmos. Uma particularidade do metronidazol, os pacientes relatarem às vezes um gosto metálico, tá? Acontece de alguns pacientes relatarem. Então, vamos lá. Infecção aguda. O paciente chegou no teu consultório com infecção aguda, tá? O que é uma infecção aguda? Uma infecção que está acontecendo naquele momento. Normalmente, quais são os sinais da infecção aguda? Aumento de volume, dor por causa do aumento de volume e drenagem ali de secreção purulenta, normalmente. Ou, às vezes, não está drenando pus, mas está aquele edema grande, você vê inclusive ponto de flutuação. Não está drenando, mas vai drenar, tá? Eu vou usar então a amoxicilina, a dose de ataque aí de 1 a 2 gramas, tá? E uma dose de manutenção ali de 500 miligramas a cada 8 horas, tá?
1 ou 2 gramas de dose de ataque? O que vocês acham? Depende do tamanho da infecção, tá? É um baita de um edema, aumento de volume gigante, eu vou dar 2 gramas. Por que eu dou dose de ataque de antibiótico? Para que ele faça efeito mais rápido. Porque quanto maior a dose, mais rápido o medicamento vai atingir a concentração plasmática mínima, lá, ideal para concentração inibitória mínima, desculpa, e a concentração plasmática do medicamento, tá? Então, em caso de infecção aguda, eu sempre dou a dose de ataque para poder fazer efeito mais rápido. No caso de infecção aguda, ali, se for uma pericoronarite, ou eu ver que tenha um envolvimento ali de bactérias gram-negativas anaeróbias devido ao local da infecção, eu posso associar o metronidazol. Se for uma infecção grande, eu dou uma dose de ataque, tá? Nesse caso, é 1 grama, mais 800 de metronidazol, e depois faço a dose de manutenção normal, enquanto houver sintomas, tá? Para quem é alérgico à penicilina, a gente já falou, a azitromicina, mesmo esquema, né? Se eu posso dar uma dose de ataque se for uma infecção muito grande. E na profilaxia cirúrgica, aí nesse caso, profilaxia cirúrgica, por que eu dou o medicamento? Porque tem infecção? Não. Eu vou fazer um procedimento cirúrgico num paciente, ele tem excelente higienização, ele não tem infecção presente, só que ele tem predisposição à endocardite bacteriana. Por quê? Porque ele tem um histórico de doença cardíaca, ou ele passou por cirurgia cardíaca de alguma forma, usa algum tipo de prótese no coração, ou marca-passo, por exemplo, ele tem um risco de infecção, um risco de endocardite, tá? Por mais que ele tenha uma boa higienização, um bom controle. Então, nesses casos, eu sempre, se o paciente tiver essas predisposições, eu sempre vou fazer uma profilaxia cirúrgica, tá? Mesmo que eu ache que não tem infecção e que não tem risco de infecção local, mas o risco de endocardite sempre vai existir. Então, eu faço a profilaxia com 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes, ou se ele for alérgico, clindamicina, 600 miligramas, depois as doses de manutenção normais. Mesma coisa para diabético, diabético descompensado, tá? O diabético compensado, ou seja, aquele que está tomando medicamento e está com a glicemia linda, maravilhosa, não precisa. Mas o diabético descompensado, obviamente, o ideal é eu falar para ele assim, olha, seu João, vai lá no médico, procura aí um médico, vamos tratar essa diabetes primeiro, depois a gente faz a cirurgia de implantes e tal. Agora, se o cara chega com uma infecção, ou o cara chega para fazer uma cirurgia ali que tem que fazer, que está com o dente trincado, algum problema, doença periodontal, alguma coisa, eu tenho que fazer o procedimento. Né? Não dá para eu falar para ele, ó, vai lá, procura um médico e daqui a um tempo você volta. Ou ele vai piorar muito a situação, ou ele vai acabar procurando outro profissional que talvez nem vai ter os cuidados que você está tendo. Então, é importante a gente olhar para esse paciente também. Nossa senhora, corremos, hein? Caramba! E aí, pessoal? Dúvidas?